Bom dia, Emília. Espero, por favor, me dê um retorno. A minha voz está normal, está baixo, está muito alto. Alguém pode me dar um retorno se minha voz está normal? Bom dia a todos. Eu estou com a minha colinha aqui do lado. Legal. Bom dia, Gisele. Viviane, bom dia. Estamos aqui. Alguns minutinhos nós vamos poder começar. Estou ajeitando aqui. Neuza, bom dia. Estou procurando ajeitar aqui as coisas para ficar menos feio. Verônica, bom dia. Verônica, nome da minha irmã, olha que legal. Nome difícil. Solemar, bom dia. Muito bem, um belo domingo de sol. Lá fora tá bem, não sei aí em Guarulhos, mas aqui em Atibaia o céu tá bem azul, tá bem bonito. Já saímos logo cedinho para passear com os cachorros, tomamos café. Estamos aqui agora nos preparando para começar um bate-papo. Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Fiz aqui a minha colinha. Elice Saad, bom dia. Pois é, fiz uma colinha aqui. Eu fui tentar dormir. E aí me foi pedido para... Bom dia, Dani. Me foi pedido para escrever. Tá bom, então vamos escrever. Aí botamos tudo no papel. Papel não, na tela do notebook. Fica aparecendo... como é que fala? Repórter de telejornal, né? Vai passando assim. Só que tem que colocar aqui em cima. Só que eu não arrumei um jeito de botar um notebook aqui em cima. Porque eu não consigo fazer a palestra pelo notebook. Ele não quer abrir a câmera. Então tem que ser pelo celular. Então o notebook fica de lado. Porque se pudesse, eu poria o notebook aqui, um monitor em cima. Ficava mais jornalístico o negócio, né? 9h30. Já vamos poder começar o nosso bate-papo. Eulália, bom dia. Nossa. Uma pena que eu não consigo olhar as pessoas que estão. Eu só sei que tem um volume legal de pessoas, mas eu só sei os nomes que aparecem aqui. Eu não consigo, se eu clicar aqui, nada. Não consigo saber quem está presente no bate-papo. Bom dia, Cleusa. Eu vou cumprimentando as pessoas que aparecem aqui. Tem um monte de pessoas que eu não consigo cumprimentar. Bom dia a todos que estão iniciando assistindo o nosso bate-papo que vai se iniciar. Eu não consigo ver, eu preciso aprender a usar essa ferramenta aqui. Tem um... Deixa eu ver aqui. Não é. Muito bem.
escrevi. Saudades, esse momento ímpar que nós estamos vivendo, ele nos faz desenvolver bastante. Bom dia, Zoraide. Ele faz nos desenvolver bastante. Bom dia, Heloísa. Esse sentimento de saudades. Saudades dos amigos, saudades das reuniões, saudades das nossas atividades presenciais em todos os sentidos. Bom dia, Viviane. Eu acho que nós já podemos iniciar, né? Nós já podemos iniciar. Só para informar, eu estou aqui no meu notebook, aqui do lado, no meu celular, aqui do lado tem meu notebook, a minha musiquinha. O celular está em cima de vários livros maravilhosos. Para vocês terem uma noção, está o Evangelho, o livro Otimismo, da Joana, o livro Ser Consciente, da Joana, o livro do Gleison, falando Contribuições de Joana de Ângeles para a Análise dos Transtornos Mentais. Está o livro Conversando com os Animais. Então tem aqui está montado aqui todo um sistema tecnológico para a gente conversar. Muito bem. E, claro, a colinha aqui do lado. Então, quando eu olhar de lado assim, é porque eu estou dando uma olhadinha aqui em algumas coisinhas que eu escrevi que eu não gostaria de esquecer para falar. Pus em letra bem grandona. Então, vamos lá. Nós vamos cerrar os nossos olhos nesse belo domingo de manhã, esperando que todos tenham tido uma noite tranquila, um sono agradável, tomado seu café da manhã e agora estamos todos de frente a um recurso tecnológico que nos permite manter contato, mesmo que virtual. E nesse instante, nós agradecemos as equipes espirituais que permitiram e ajudaram para que nós possamos estar aqui, iniciando esse nosso bate-papo. Agradecemos a Jesus, nosso querido Mestre, todos os seus exemplos e ensinamentos, para que possamos agora conversar sobre eles. Agradecemos a Deus nosso Pai, o dom da vida. Agradecemos tudo, pois estamos aqui no mundo aprendendo, errando, acertando, corrigindo, procurando realizar atos, vivências para melhorar o nosso ser, melhorar os que estão à nossa volta, colaborar para a melhoria desse planeta lindo chamado planeta Terra. Assim, pedimos permissão para dar por aberto esse nosso pequeno bate-papo, que assim seja. Eu acho que eu vou conseguir ler sem precisar colocar o óculos, né? Mais uma vez, bom dia a todos. Hoje nós vamos conversar sobre bem-aventurados aflitos, pois serão consolados. E no nosso texto aqui, a gente tem alguns questionamentos. Em primeiro lugar, como foi, pelo que nós estudamos, como foi criada essas bem-aventuranças? Existe um lugar em Israel, chamado Cafarnaum, que fica num lugar alto. Se você chegar em Cafarnaum, há uma estradinha que você desce assim, desce, você vai sair lá embaixo,
no Mar da Galileia. Eles chamam de mar, o que na verdade é um lugar do tamanho da Baía da Guanabara, um negócio grande, mas eles chamam de mar porque Israel é muito pequenininho, qualquer porção de água é um mar, né? Como tem o Mar Morto, que é mar é o mar Mediterrâneo, né? São coisas muito grandes, mas não deixa de ser um lugar maravilhoso, um calor medonho. Só que lá em cima, em Cafarnaum, onde é um lugar mais tranquilo, muitas árvores, um morrinho assim, um negócio muito, muito gostoso. Há 2000 anos atrás, numa tarde, Jesus está ali para fazer a sua pregação habitual, começou a se reunir pessoas. Que tipo de pessoas? Doentes, pessoas enganadas pela vida, centuriões romanos que fugiram do seu serviço para ir lá assistir um pouquinho aquele rabino falar, judeus que também fugiram escondidos e foram lá ver esse tal desse rabino conversar, porque as palavras dele consolam, dão esperança. Juntou-se ali mulheres abandonadas, homens idosos que o mundo não dá valor nenhum para eles. Ali se juntou pessoas com todo tipo de dor, que hoje em dia essas coisas não existem mais, né? Pessoas que estão sofrendo abandonadas, né? Hoje em dia não existe mais. Idosos abandonados, hoje em dia não existe mais, né? Então naquela época existia pessoas abandonadas, sofrendo, com todo tipo de sofrimento. Pessoas que estavam em busca de alguma coisa a mais, pois a vida já não... Estava faltando alguma coisa para essas pessoas, além do viver tradicional, que também hoje em dia isso não existe mais. Para essas turmas, Jesus vai ali na frente de todos e começa a pronunciar: bem-aventurados os pobres de espíritos, pois herdarão a terra. Bem-aventurados têm puro coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. E aí, a minha amiga Solemar pediu para que nós falássemos sobre bem-aventurados os aflitos. E aí a gente escreveu aqui: eu fui no dicionário procurar o que vem a ser aflição, sentimento de persistência de dor física ou moral, ânsia, agonia, angústia. Exatamente o que nós tínhamos, e nós temos no dia de hoje, mas tínhamos naquela época ali, de frente a Jesus. Pessoas angustiadas, pessoas com muita ansiedade, esperando uma palavra de consolo, pessoas com dores físicas e morais, ou seja, esperando uma esperança, uma consolação. E quando Jesus diz: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, a pergunta é: será que todo tipo de aflição se cabe ali? Será que... como é que a gente pode entender bem esse processo da aflição? Então a gente escreveu aqui, porque nós vamos separar a aflição que as bem-aventuranças nos traz, o consolo. Apenas um lembrete que uma vez apresentaram o Evangelho para Mahatma Gandhi, esse grande estadista indiano, e ele, ao ler o Evangelho, ele disse: se vocês cristãos continuarem destruindo o Evangelho como vocês estão fazendo, mas se pelo menos vocês mantiverem as bem-aventuranças, todo o trabalho de Jesus não estará perdido. A profundidade que tem as bem-aventuranças. Então, o que vai acontecer? Qualquer aflição cabe? Nós vamos ver que não. Existem aflições que é resultado pura e simplesmente
do nosso egoísmo, das nossas vaidades. Existem aflições que são resultados do nosso orgulho. Essas aflições, vamos dizer assim, Jesus até, pode ser que, podemos até entender que pode encaixar, né? Dá para encaixar em algum lugar. Por quê? Porque eu estou sentindo uma dor muito grande no meu coração, porque aquele outro tem algo que eu não tenho. Então, ai, como eu sofro porque ele está tão feliz e eu não estou. Nossa, como eu sofro porque eu não sou reconhecido. Ai, como eu sofro isso, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Aí a gente vai amadurecendo, nós vamos aprendendo e vamos vendo que essa aflição não tem sentido nenhum. Então nós vamos ser consolados no sentido de que essas aflições não têm valor algum. Bom dia, Márcia. Pois é. Jesus vem buscar as aflições daqueles que não estão sendo atendidos pelo mundo da sua forma tradicional. Então, quando ele fala bem-aventurados os aflitos, ele vem de frente, ele vem mostrar para a gente, antes de mais nada, o contexto da continuidade da vida. Como é que ele poderia dar bem-aventurados os aflitos que serão consolados? Porque, vamos pensar assim, porque o inimigo que está fazendo eu sofrer depois será aniquilado por Deus. Não, não vai ser aniquilado por Deus, não vai. Não vai, porque Deus ama a todos. Aquele que errou, ele vai precisar corrigir. Ele também vai entrar na senda do bem. Não sei quando. A gente, ao ler uma série de textos, aprende que certos espíritos reencarnam, provocam tanta dor no mundo que o desencarne dele ele não pode mais ficar aqui na Terra, porque o nível de energia contra ele é tão grande, que isso não vai dar estabilidade para ele. Então ele é retirado daqui e levado a planetas que nós vamos chamar de prisões espirituais, vão ficar longe das vibrações do planeta Terra, que ele semeou, ele, por sua vaidade, pelo seu orgulho, pela sua prepotência, em cargos de política, em cargos seja lá qual for, provocou a morte, provocou a dor para milhões e milhões de pessoas. E essas pessoas, alguns estão evoluídos, vai deixar para lá, deixa a dor da consciência dele corroer ele. Outros não, outros vão partir para a vingança. E quando nós estamos falando num volume muito grande, a espiritualidade, que é amor puro, alta espiritualidade, vai retirar esse espírito daqui e levar para uma prisão espiritual, num planetinha primitivo. Lá ele vai ficar por muito tempo, até que uma nova fase da vida venha, esse espírito é trazido ou para cá ou para um outro planeta, começa tudo de novo, novas reencarnações, as oportunidades sempre vão ser dadas. O Pai ama a todos. Não existe castigo de Deus, existe castigo da minha consciência. Eu faço uma atitude errônea, eu tenho uma forma errada de enxergar a vida, então eu vou me cobrar depois, eu vou ter que corrigir. Deus não vai castigar ninguém, Deus não castiga ninguém, muito pelo contrário. Porque lá no Sermão da Montanha, aquele monte de gente que estava ali sofrendo, ninguém estava sofrendo em vão. Ninguém estava sofrendo de graça. Todos nós sofremos em consequência ou de uma atitude nossa nesta vida, ou de uma atitude nossa de uma outra encarnação e que nós pedimos, de uma forma ou de outra, a correção. Então não existe sofrimento gratuito. Bom, a não ser que eu queira sofrer,
Eu pego um chicote e fico batendo nas minhas costas. Aí é um livre-arbítrio meu. Eu quero sofrer, eu gosto de sofrer, bom, aí é um problema meu. Mas, a partir do momento em que eu estou na vida e todos nós queremos ser felizes, a não ser que eu tenha alguma debilidade mental, então eu vou em busca de comportamentos meio fora do contexto, vamos falar assim, mas se eu estou dentro das minhas faculdades mentais, eu quero o bem, eu quero a felicidade, eu quero a paz, eu quero buscar o de melhor. Quando eu não consigo, ou é resultado, eu repito, de uma atitude errada aqui, uma atitude impensada, uma atitude mal elaborada, uma atitude nada ética que provocou a dor. Ou então está amarrado, está sendo vinda de uma outra encarnação. Aí está, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Porque a sua aflição, ela tem uma causa. Tudo isso a partir do instante em que nós entendemos que existe Deus, que nós entendemos que existe justiça além da vida. A justiça além da vida não é igual à justiça humana, onde ela vai ter a lei do talião, olho por olho, dente por dente. A justiça divina, ela é muito mais profunda e ela vai se operar, ela vai acontecer ao longo do tempo. Existe uma frase na Bíblia, e algumas pessoas que de repente estão adentrando o Espiritismo agora, pode ter percebido que dentro do Espiritismo não se fala do Velho Testamento, mais comumente chamado de a Bíblia. Justamente porque o Espiritismo ele trabalha todo o aperfeiçoamento do ser em cima do Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho de Jesus. A Bíblia, como dizia aquele grande espírito, a Cleusa está dizendo que a minha transmissão está cortando e caindo muito. É uma pena. Infelizmente eu não tenho o que fazer. Infelizmente eu não tenho o que fazer, né? Mas vamos lá, vamos ver se a transmissão melhora. Pode ser que seja aqui local, né? A qualidade do sinal aqui. Pode ser que seja a qualidade do sinal aí onde você está, eu não saberia dizer. Então deve ser a dela, porque a Adeli está dizendo que lá está normal. Então deve ser a tua conexão, Cleusa, que talvez tenha algum probleminha. Então, como nós estávamos dizendo, na medida em que nós temos um contexto, eu até me perdi um pouquinho. O consolo dos aflitos, nós vamos ver que... Obrigado, Flávio. Eu estava falando do Velho Testamento. Então, o Velho Testamento, ele, no dizer do nosso querido Herculano Pires, é um livro que trata muito da cultura, da história do povo judeu, todos aqueles profetas que fazem parte da cultura e da religião judaica. Então, não é muito discutido dentro do contexto espírita. O espiritismo se foca em Jesus. Legal. Só que lá na Bíblia tem uma passagem muito interessante, quando diz assim: Deus disse, a vingança será minha. É muito interessante isso, né? Porque nós vamos em busca de vingança, nós vamos em busca de corrigir, de ter um retorno de algo que nos foi feito de mal. Então a gente quer atacar, a gente vai atacar o inimigo, a gente vai
dá ao contra, seja lá a palavra que queira usar, é onde eu acho muito interessante isso, na Bíblia, quando diz, Deus disse, a vingança será minha. Não porque ele vai vingar, é porque o hebraico antigo era muito pobre, né, em termos de palavras, a mesma palavra usada para um monte de coisa, mas porque as leis divinas, o contexto universal é que vai cuidar das respostas que tem que ser dada frente às nossas atitudes. Não é nós, não deveríamos, pelo menos, não deveríamos ser nós o ator, porque tem uma outra passagem agora do Evangelho que diz, é necessário que o mundo tenha escândalos, mas ai daquele que venha a cair em escândalo. Por isso, eu pus aqui, Deus ama a todos e dá oportunidade de mudança para todos nós sermos felizes. As aflições, elas vão existir, seja porque nós trouxemos de uma outra encarnação, seja porque nós as geramos nesta encarnação. E nós temos o livre-arbítrio para mudar. Algumas coisas ficam um pouco difíceis, né? A pessoa tem uma doença de nascença, ela tem um problema físico de nascença, aí fica um pouco mais difícil nesta encarnação. Mas ele consegue vencer essa dificuldade e ter um pouco de felicidade, de paz, ser um pouco feliz mesmo passando por aquela dificuldade. Porque volta a dizer o que Jesus também disse, quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Então, nós temos a condição, sem dúvida nenhuma, de continuar na vida, mesmo com os problemas e em busca de soluções. Aí eu comecei aqui, tanto é que eu brinquei, falei, aqui tem um monte de livros que estão colocados e em cima está o telefone. E um livro aqui, chamado Ser Consciente, da Joana, é um livro muito interessante. E ao preparar esse bate-papo aqui, me veio na cabeça que eu tinha que pegar esse livro aqui e dar uma olhada num determinado capítulo. E ver realmente. Melhorou? Joia. Ótimo, Cleusa. E Joana nos fala de alguns pontos que nos geram aflições, que nos geram problemas. Êxito e fracasso. Êxito e fracasso. Situações onde todos nós vivemos. Êxito, muito legal, conseguimos, realizamos. Fracasso, não conseguimos. Mas Emmanuel deixou uma frase que diz assim, quem tiver ideais elevados nas suas atitudes, nunca vai esbarrar num fracasso infeliz. Quem tiver atitudes elevadas no desempenho das suas funções, do seu trabalho, das suas coisas, nunca vai esbarrar num fracasso infeliz. Por quê? Porque eu vou fracassar, todo mundo fracassa, mas eu estou com firme propósito de vencer. Eu tenho um gigante da alma que chama raiva, ele é um gigante da alma, que a raiva, quando canalizada para coisa boa, é legal, eu estou com raiva porque eu não consegui vencer aquele negócio, mas eu vou começar de novo, eu vou vencer, é uma raiva boa. Pois é. Dificuldade do ego, imaturidade psicológica do indivíduo. Joana nos coloca assim. Joana nos mostra que o ego, ele é o mordomo da psique humana, ele fica na porta, ele diz o que pode entrar, o que não pode. Ele que decide o que entra e o que sai dentro de você, o seu ego. Precisamos ter ego. Você chama Flávia, você chama Sandra, você chama Maria, cada um tem uma personalidade. Eu chamo Wagner, todos nós precisamos do ego, ele faz parte da nossa vida. O que nós não podemos é ter o ego em excesso. Gera aflição, gera dor. O ego em excesso chama egoísmo, muito ego. Então nós temos que ter o ego no seu devido lugar. A Joana nos fala que o ideal era o ego equilibrado com o self. O que é self? Self é o Deus dentro de nós, é o nosso espírito imortal. Né? É esse que está, ele tem que ir crescendo aos poucos, o nosso self,
para que o ego vai abaixando. Ele está lá em cima, ele é o dono, ele que manda na nossa vida durante milhares de encarnações. Ele precisa ir no seu ponto para ficar ali, sabe? Equilibradinho. Muito bem. Neuroses. Outro momento de geração de aflição. Enfermidade decorrente do sistema nervoso, vivências com bengalas psicológicas, tais como tique nervoso, fixação, histerismo, transferência de responsabilidade, culpar o outro. Neurose, todos temos. Até eu assisti há poucos dias atrás uma palestra online do Divaldo, que ele falava que todos temos neurose. Quem é que já não saiu com o carro e quando chegou lá na esquina voltou para trás para ver se fechou realmente a porta, se apagou realmente a luz, se desligou realmente o gás? Todos nós temos neurose. Eu não tenho neurose. Bom, então já aconselho você procurar um psiquiatra, um psicólogo, porque o ato de você dizer eu não tenho neurose é porque a coisa tá complicada. Todos temos um tique nervoso ou qualquer coisa, isso vai gerar aflições. A Joana nos ensina também o problema que nós temos da autocompaixão. Não estou dizendo que lá atrás, aquelas pessoas há 2000 anos, rejeitadas pela sociedade, pessoas abandonadas, idosos, crianças, mulheres abandonadas, sofrendo as mais variadas problemáticas, que não existe mais nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje é todo mundo, pois é. Então, nós tínhamos, naquela época, como também tem hoje, a autocompaixão, quer dizer, o obscuro corredor das lamentações. Essas aflições, elas não têm suporte dentro das mensagens de Jesus. Queixas, ocultando conflitos internos, transferimos para o outro os nossos insucessos. É porque as aflições há 2000 anos atrás é a mesma de hoje, sim, mas algumas foi mudando a roupagem. Hoje nós temos muito autocompaixão, muita queixa, muita dor que não precisaria ter, né? A gente podia ter um pouco mais de humildade e não teríamos tanta queixa, tanta autocompaixão. Teríamos entendido que Deus nos dá muito, mas muito. Às vezes, essa semana mesmo, eu me peguei um pouco chateado, um pouco aqui, a cabeça funcionando e a gente começa a sentir as nossas dores. E aí, aqui no nosso condomínio, aqui em Atibaia, nós temos vários grupos e tem um grupo das mulheres. E aí uma mulher pediu para ajudar uma moça, uma senhora, do bairro aqui do lado, que é um bairro muito pobre, e foram lá ver o que a mulher estava precisando. O marido, até brinquei agora há pouco que hoje em dia não existe mais aquelas coisas que tinha no passado, né? O marido foi embora, levou todos os móveis da casa, aquela casa feita com tijolo baiano, sem estar acabada, muito pobre, deixou para ela apenas um colchão, meia dúzia de trapinho, ela, um bebê e um cachorrinho. Não tinha nada na casa. Todo mundo aqui no condomínio se movimentou, aí um comprou fogão, outro comprou armário, outro comprou colchão mais, comprou isso, comprou aquilo outro, comida, e foram tudo levar para essa pessoa. Bacana, muito legal a atitude das pessoas aqui do condomínio, fantástico. Enquanto não apareceu esse anjo, que foram essas mulheres que foram ajudá-la, o quanto essa pessoa não sofreu. Isso porque descobrimos essa pessoa. Mas acho que ela é a única no planeta que tem esse tipo de sofrimento, né? Não existe marido que abandona a esposa com um bebezinho no colo, né? Essas coisas não existem, né? Acho que não. Eu também acho que não. Também acho que não existe ninguém nesse planeta, no nosso Brasil, aqui em São Paulo, eu moro aqui em Atibaia, aqui do lado, um bairro aqui do lado. Aqui em São Paulo não existe pessoas numa situação igual a dela, ou pior ainda. Isso são as aflições. As aflições que Jesus disse, calma, a solução vai vir. Essa não é autocompaixão, nem tampouco queixas. Por que eu contei essa passagem? Porque eu estava me queixando de algumas coisinhas. Quando eu vi a foto da casa da moça, da senhora, eu não vi a pessoa, devia ser moça, porque tinha um bebezinho. Ai,
Que vontade de, aquele dito popular, que vontade de me jogar embaixo de um caminhão, né? Que vontade de enfiar a cabeça num buraco assim e parar de reclamar. E agradecer muito. E fazer jus ao que a gente tem. Como que a gente faz jus? Pensamento melhor, mudar pensamento, mudar atitude, mudar comportamento. Dores físicas, outra coisa que a Joana nos coloca, decorrente da vida atual ou da vida passada. Dores psicossomáticas, que é uma junção da dor que é gerada na nossa psique e transferida para o nosso físico. É claro, se eu fico lamentando, ó vida, ó azar, ó tristeza, lembra do hard? Então, isso depois vai refletir no corpo físico. As dores que tem dentro do nosso coração, resumo de situações difíceis de nossa vida, todas essas aflições, muitas estão sendo respondidas por Jesus por ser aflições verdadeiras. Outras aflições nós temos a obrigação de eliminar. Desculpa o latido, é meu cachorro. As aflições decorrentes das dificuldades nobres da vida estão dentro das bem-aventuranças de Jesus, mas as aflições pueris precisam ser pensadas, pois decorrem muitas vezes do egoísmo ferido ou orgulho exacerbado, como nós falamos agora há pouco. Em todos os tempos nós tivemos angústias, dores, aflições, mas não sabíamos o real motivo. Sabe? A gente, durante a vida inteira, passadas, às vezes nesta, bom dia Solange, seja bem-vinda, a gente tem e teve aflições e não sabia por quê. Quando Jesus vem e fala, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, está aí essa consolação no processo reencarnatório. Por quê? Porque assim, o que acontece é o seguinte, você sofreu aqui na vida, então agora você vai para o céu quando você desencarnar. Né? É que não existe céu, Jesus Cristo. Não existe inferno. O que existe é a nossa mente. A nossa mente, ela pode estar vivendo numa situação maravilhosa, de tudo de bom, material, e está vivendo no inferno. Nós podemos estar vivendo como aquela senhora que eu acabei de contar aqui, que eu contei até no grupo da sexta-feira, eu contei essa passagem que a gente experienciou aqui, com essa pessoa que não tinha nada. Essa vivência de estar numa situação difícil, muito difícil, mas a pessoa pode estar tranquila dentro de si. Isso vai de cada um. Não dá para a gente, né? Então, agora, o Espiritismo, em função da reencarnação, ele vem nos mostrar o porquê dessa consolação. Por quê? Porque eu vou experimentar situações difíceis, vou melhorar, vou ver a vida por um outro ângulo, vou ter novas atitudes, e a partir daí, numa próxima encarnação, ou ainda nessa, eu já vou ter uma nova forma de pensar, e isso vai mudando a energia que eu tenho, eu vou mudando energeticamente, e eu vou ficando melhor, eu vou melhorando. Agora, uma coisa que é interessante, a felicidade é um estado de espírito. Vamos dar vazão à alegria da vida. É verdade, né? Momentos difíceis que estamos passando, vai passar. Também nessa palestra do Divaldo, ele levantou aquela colocação do Chico, quando ele disse que 3 palavrinhas mágicas para quem está sofrendo. Isso também passa. E o próprio Chico fez um cartazinho e colocou na cama dele. Isso também passa. Para quando ele chegava em casa, angustiado, chateado, isso também passa. Quando ele chegava em casa, feliz, cantando, isso também passa. O nosso estado, nós temos que estar num estado equilibrado. Aí eu vou trazer uma outra coisa aqui. Vamos ter calma.
André Luiz nos ensina que jamais tome uma atitude quando você estiver muito feliz ou muito triste. Sabe? Você vai tomar atitudes fora do seu natural. Você está muito feliz, está feliz para chuchu, eu vou fazer. Não, calma. Espera passar essa oba-oba todo, aí você toma uma decisão. Eu estou muito chateado, eu estou acabado. Não, espera. Respira, se equilibra, agora você vai pensar no que você vai fazer. São 2 momentos que não se deve fazer nada. Deve-se ficar com cautela. Então, o que acontece? Essa frase do Chico, isso também passa, vem de encontro a um momento de aflição que todos estamos vivendo. Essa coisa que o planeta está vivendo hoje, nós até na nossa reunião da sexta-feira, que a gente faz, né, aqui pela internet, não é uma live, é uma live, mas é uma live interativa, né, onde todo mundo pode conversar e tal. Aqui também pode, só que é só escrito, né? Alguém quiser fazer alguma colocação, faça por escrito, porque é o que dá para fazer, e aí eu leio e a gente, às vezes você tem alguma coisa interessante para postar aqui pra gente. Pois é, o que muita gente vê nesta pandemia, algo ruim, nós podemos enxergar para um outro lado. Uma colega, na sexta-feira, enxergou isso o seguinte: uma saída que a espiritualidade teve para não ter que gerar uma terceira guerra mundial. Mas o planeta está em transição para um planeta de regeneração. Tá, mas tem muita coisa que precisa ainda ser resolvida. Aqui no Brasil nós temos o espiritismo muito forte, mas nós temos uma política terrível, um povo moralmente bastante complicado. Não adianta, eu sou brasileiro, eu adoro o Brasil, nossa, sou extremamente a favor do meu país, mas eu tenho que pôr a mão na consciência e entender que nós somos um povo inculto, um povo pobre moralmente, um povo que teve oportunidade lá na Europa e não soube aproveitar, então foi transferido para cá. Agora, quem é que quando olha fotografias da Europa não sente um aperto no coração? Todo mundo já teve um pezinho lá naquela Europa e agora está aqui. Então, o que acontece? Nós todos sabemos que na Ásia existem países que não se dão. A primeira faísquinha que der lá vira uma guerra. Na América do Sul, na África, na Europa, em todos os lugares tem países que estão querendo explodir. E a espiritualidade sabe muito melhor do que nós. Eles acharam uma saída, que é essa pandemia. Põe todo mundo dentro de casa. E todo mundo dentro de casa está fazendo a gente gerar o que foi falado logo no comecinho aqui, saudades. Saudades dos encontros na casa espírita, saudades do nosso trabalho presencial lá na nossa profissão, saudade de encontrar os amigos, os parentes queridos, saudade de ir para o shopping, passear, comprar aquele sapato que está em promoção em 4 vezes, que combina com a bolsa, né? Tá todo mundo doidinho para ir lá, porque tá assim de sapato em promoção, né? Ai, Deus me livre e guarde. Né? A saudade, um monte de coisa que nós estamos tendo de sair, ir para lá e para cá, não estamos podendo. Mas estamos podendo sim fazer reflexões. Estamos podendo sim pôr a mão na consciência e começar a ver, separar aqui em casa o joio do trigo de dentro de nós. Opa, isso aqui não preciso mais, isso aqui não preciso mais, isso aqui eu tenho que desenvolver mais. Tá tendo essa oportunidade. É difícil. Sim, é muito difícil a gente fazer mudanças. Nossa, como é difícil fazer mudança. Como é complicado destruir uma porcariazinha de sentimento pequeno que nós temos dentro de nós. Por quê? Porque quem manda é o ego. O ego não quer. Nosso ego não quer. O ego estando exacerbado, estando controlando, deixando a gente egoísta, deixando a gente orgulhoso,
Bom dia, Paula. O ego destruindo as coisas que estão querendo ser construídas dentro de nós, vai fazendo com que o nosso padrão vibratório abaixe. Nosso padrão vibratório abaixando, nós atraímos irmãozinhos obsessores. A obsessão, ela não vem de fora para dentro gratuitamente, vem porque nós atraímos. E repito, ego não é uma coisa ruim. Todos temos que ter ego. O que nós não podemos ter é ego em excesso, egoísmo. Ego faz parte do meu ser, faz parte do meu psicológico. Eu sou um ser que tem corpo físico. Todos nós temos um corpo físico, um corpo espiritual, um corpo perispiritual, e todo esse contexto tem um lado psicológico profundo, complexo, né? E isso tudo precisa ser trabalhado. E na medida em que nós abandonamos, nós vamos tendo probleminhas de obsessão. A Solange colocou uma coisa aqui bem interessante. E o nosso isolamento também está refletindo no plano espiritual, porque os espíritos mais endurecidos estão passando por uma abstinência de vibrações negativas, pois muitos estão se voltando mais para as orações. Perfeitamente, Solange. Muito feliz essa tua colocação. E é verdade. Por quê? As pessoas transformaram suas casas em centros espíritas, os católicos em igrejas, os protestantes em igrejas, né? Todos nós estamos transformando nossas casas em centros de oração. E isso é ruim para os espíritos obsessores, né? Então, alguns estão refletindo, estão modificando. Olha, a ideia, eu sei que muitas pessoas estão desencarnando com esse vírus, muitas pessoas estão contraindo e estão tendo desencarne, mas, pessoal, ninguém está desencarnando de forma gratuita e acidental. Só desencarna de forma acidental, evidentemente, aquela pessoa que é dito para ela, você vai lá no hospital? Vou. Mas eu não vou usar máscara, não vou usar nada, não vou fazer nada. Eu vou entrar e eu não quero nem saber. Bom, aí você está sabendo o risco. Você vai lá no hospital, você precisa ir. Então você vai pôr máscara, você vai se cuidar. Para quê? Ah, não, eu vou atravessar 23 de maio na hora do almoço de olhos fechados. Bom, isso chama suicídio. Então, o que nós estamos querendo dizer é que os acidentes, as aflições, as dores, quando ela não é proposital, quando eu não quero gerar, eu quero gerar dor em mim porque eu tenho um prazer, eu tenho um desequilíbrio psicológico, psiquiátrico, eu gosto de dor, bom, aí não tem nada a ver com aflições, não tem nada a ver com o Evangelho, mas quando essa aflição, ela ocorre contra a minha vontade, eu tenho que pesquisar. Se eu gerei isso, essa vida, será que eu não gerei em outra? Será que essa aflição não é resultado de pensamentos desequilibrantes meu? Vamos pensar. Por isso Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. A consolação está, para nós espíritas, na continuidade da vida, nas expiações e nas provas, na evolução. Tudo isso faz parte da consolação prometida por Jesus. O mestre disse, conheça a ti mesmo, ajuda-te que o céu te ajudará. Ame muito para poder ser amado. Precisamos amar bastante. Na medida em que eu perdoo, eu vou ser perdoado. Na medida em que eu amo, eu vou ser amado. Na medida em que eu exerço sentimentos positivos, atitudes nobres para com o próximo, ela vai voltar para mim. Também eu preciso me amar para saber o que significa amar. Também eu preciso me perdoar para que eu entenda a eficácia do perdão. E nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Começamos, eram 9h30, já são 10h16. As pessoas já estão na hora de fazer o seu almoço de domingo, né? Começar a preparar.
restrito, dentro do seio familiar, mas vamos nos preparar para o nosso querido almoço e refletir um pouquinho sobre o nosso bate-papo, sobre o que os amigos espirituais nos preparou aqui e nós tentamos passar um pouquinho. Espero que todos tenham uma passagem desse momento que nós estamos vivendo, uma passagem positiva, uma passagem de cabeça erguida. A Solange está colocando o exercício do amor no perdão, no auto-perdão, freia impulsos do ego e faz a lapidação dele. Exatamente. Exatamente, Solange, está perfeito sua colocação, perfeito. Então, o que eu quero é fechar o nosso bate-papo, lembrando que a pandemia é para todos, a dificuldade é para todos. Alguns estão sofrendo um pouquinho mais porque perderam entes queridos com essa pandemia, mas entendam, se esse ente querido não tivesse ido embora em função da pandemia, ido embora que eu digo, ido para a espiritualidade, ele teria ido de uma outra forma, porque tinha chegado o momento. Não existe nenhum homem no planeta Terra que tenha o poder maior do que o Pai. Nenhum imperador, nenhum político, eles estão políticos, eles estão imperadores, eles estão governantes. Eles não são. Mas essas pessoas, eles abusam, vivem uma vida maravilhosa. Um período. Sabe? A infância não conta. Num dado momento, eles começam a pôr para fora os seus desequilíbrios, os seus comportamentos maldosos, começam a querer impor as suas vontades e vai chegar uma hora em que isso acaba. E mesmo aqui na vida, já vai começar a doer a sua consciência. E eles vão ter que inventar coisas para poder saciar a consciência que está doendo. Aquela dor profunda. Vão para a espiritualidade. Vão para a espiritualidade e não vão ser castigados por Deus. Vão ser amados pela espiritualidade superior, mas eles estão em conflito consigo mesmo. Conflitos que podem durar centenas de anos, milhares de anos. Conflitos que podem ser resolvidos logo com a correção. O estarmos é uma grande oportunidade, exatamente, Paula. O estarmos é uma grande oportunidade, sem dúvida nenhuma. Gratidão, Wagner. Essa sua possibilidade em passar os ensinamentos de Jesus tem ajudado muitas pessoas. Não, tem ajudado a mim, em primeiro lugar, porque o ouvido mais próximo é o meu. Eu falo, eu escuto e eu preciso me ajudar. Eu preciso me corrigir. Agora, se vai para outras pessoas, que legal. Que as outras pessoas aproveitem, que bom. Mas eu preciso aprender. Eu preciso aprender e viver o Evangelho de Jesus. Obrigado a todos, um bom domingo, mas vamos fazer uma prece de encerramento. Eu acho que vai ser bem interessante a nossa precezinha de encerramento agora. Nós vamos cerrando os nossos olhos, agradecendo a Deus essa oportunidade desse domingo de manhã, em que pudemos conversar, refletir, absorver um pouquinho e no lar de cada um, nesse instante, se encontra um amigo espiritual fazendo a limpeza da casa, a limpeza do ambiente, a nossa limpeza na forma de um passe espiritual. Todos nós estamos sendo atendidos às nossas súplicas na medida da permissão do Pai Maior. Nós pedimos, nós agradecemos,
e nós louvamos também. Falamos a Deus que seja feita a sua vontade. Mas, meu Pai, nos encontramos ainda numa situação em que o pedido é muito forte. Não porque não temos fé, mas porque amamos e pedimos pelos nossos entes queridos, pedimos pela nossa casa, pelo nosso lar, pelos nossos filhos, netos, amigos, pelos nossos pais encarnados e desencarnados. Pedimos, meu Deus, pelo nosso país, pelo nosso Brasil, que as pessoas possam se entender e ter menos ódio no coração, menos vaidade, menos prepotência, que todos entendam que somos todos filhos teus. Ó Pai, te pedimos pelo planeta Terra, que haja compreensão entre os povos, porque senão não teremos planeta de regeneração. Obrigado, Jesus, pelos seus ensinamentos. Obrigado, amigos espirituais, pela oportunidade bendita que nos dá, e pedimos permissão para encerrar esse nosso pequeno bate-papo. Que assim seja. Obrigado a todos pela paciência de me escutar aqui. E bom domingo. Vamos lá. Quando vocês comeram a macarronada, lembra de nós. Quando eu comi à tarde, tomar aquele bolinho com café à tarde, lembra de nós. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Obrigado.